perder tempo. Puxar aqui. Vamos lá. Pessoal, então, vamos dar continuidade. Aqui. Bom, então como fazer para reduzir os comportamentos inadequados? A gente já viu aí das birras, já viu sobre fuga, já viu sobre a esquiva, sobre a motivação, ponto de conexão, pensar em todas as estratégias de análise de função. E aí como fazer então para reduzir esses comportamentos inadequados? Reduzir a frequência de comportamentos inadequados até eliminá-los por meio da extinção. A extinção consiste em eliminar as consequências que estão mantendo o comportamento inadequado e assim enfraquecê-los até que eles não tenham mais função e deixe de acontecer. Paralelamente a isso, aí é que está o pulo do gato. Eu não posso apenas extinguir um comportamento porque essa criança, se eu não ensiná-la outro comportamento. Como eu falei, aumentar o repertório dessa criança para que ela saiba agir nas demais situações. Então, de nada adianta eu retirar um comportamento inadequado se eu não substituir esse comportamento por outro. Tá, eu tirei ali a criança, eu tirei a chupeta lá daquele menino, lá da escola, ele não vai mais chupar a chupeta. Mas aí, se eu não oferecer uma outra possibilidade para que ele, quando estiver ansioso, utilizar desse meio, desse artifício, ele vai para a autolesão, ele vai para bater a cabeça na parede, enfim, ele vai procurar um outro meio. Né? Então, eu preciso dar repertório para ela. E aí, as habilidades sociais, elas podem ser aprendidas durante toda a vida e possuem uma significativa relevância em cada fase do desenvolvimento humano, estando diretamente relacionada à qualidade de vida. E aí, o que isso quer dizer? Que o relacionamento social que eu vou trabalhar com essa criança na infância é diferente do relacionamento social que eu vou trabalhar com essa criança na adolescência ou na fase adulta. Então, são momentos distintos. Então, eu não posso querer... E aí é que vem a beleza também do análise do comportamento. Eu não preciso, não necessariamente eu vou trabalhar com essa criança como por exemplo, durante o momento, por exemplo, psicoterapia breve. Eu só trabalho com esse paciente durante o momento que ele está em crise. E depois ele vai embora e eu aceito outra demanda. Já na análise do comportamento, você, durante toda a vida, esse paciente vai ter repertório para ser adquirido. Por quê? Porque no que diz respeito ao social, a interação social que ele tem na infância é uma, na adolescência é outra, na fase adulta é outra, na fase de velhice é outra, enfim, as possibilidades são durante toda a vida. Tá, então eu ensino através de histórias sociais, quadro de rotina, modelação e ensaio comportamental. Então, essas aqui são as possibilidades de eu ensinar repertório ou diminuir estereotipias dessa criança. Através de histórias sociais, e essas histórias sociais, é realmente o que o nome diz, é eu contar uma história sobre uma coisa que eu quero que aconteça, e essa criança, tipo assim, é uma modelação por meio de uma história. Por exemplo, por que que os ATs hoje, um exemplo até que eu dei, um AT que eu conheço, ele vai com o adolescente para o shopping para que ele se comporte daquela maneira. Porque antes dele ir, ele precisou contar, olha, porque se você um dia chegar para ir para o aniversário, para ir com seus amigos da escola para o shopping, você precisa saber lidar com essa situação. Então, isso é uma história social que pode, de novo, dependendo do grau de apoio que essa criança precisa, esse paciente precisa, as histórias sociais podem servir. Quadro de rotinas depende do grau de apoio que essa criança precisa. O quadro de rotinas, como o próprio nome diz, é um quadro com atividades diárias, e aí essa criança desenvolve. Existe quadro de rotinas só para casa, existe quadro de rotinas para a escola, existe quadro de rotinas para terapia, para sessão. Então, por exemplo, uma coisa que você pode desenvolver dentro do seu fazer clínico, seja ele qual for, como a gente tem outras abordagens aqui conosco. Então, o seu fazer clínico, por que não fazer
um quadro de rotina da sessão. Então, por exemplo, a criança chegou, qual é o primeiro passo? É cumprimentar. Então, cumprimentou, qual que a gente tem que fazer? Vem cá, vamos ver aqui no quadro de rotina. O que é a primeira coisa que o Miguel tem que fazer quando chega aqui? Aí tá lá no quadro de rotina, cumprimentar. Então, toca aqui, Miguel. Boa, muito bom! E agora, o que é que vem depois de cumprimentar? Agora tem que sentar na mesinha, sentar na cadeira. Ó, então, muito bem, Miguel, vamos sentar para a cadeira. Porque a criança aprende por vários estímulos e o visual, principalmente para aquelas que trabalham de maneira mais ordenada e coordenada, funciona muito com a área de rotinas. E o ensaio comportamental, que é aquilo que a gente faz de treinar essas habilidades, esses comportamentos. E aí existe um método de tentativa discreta. Ele divide-se o comportamento esperado em pequenas partes. Foi o que a gente também já falou. Por exemplo, no que eu dei o exemplo do rapazinho que queria, se a gente quer o comportamento macro, eu vou dividir esse comportamento em pequenas etapas. E aí a isso eu chamo de método de tentativas discretas. Então eu vou desenvolvendo etapas até que o comportamento de ir para o restaurante e comer no McDonald's. Esse é o comportamento que eu quero que ele se saia bem. A gente vai para o restaurante e ele vai precisar comer bem. Então, o fato dele sentar na mesa, dele saber pegar o talher, ou dele pegar o sanduíche com a mão e de comer, e de colocar na mesa, e depois comer, e não querer botar todo o sanduíche na boca, esse treino a gente vai precisar fazer por etapas. Ele primeiro vai precisar sentar, depois ele vai comer, e aí eu vou controlando isso. Acho que a gente tem fono aqui no grupo, trabalha assim também com alimentação, né? Tipo, no treino da mastigação. Então a criança vem, aí eu seguro, espera terminar toda a mastigação, e aí eu vou novamente. E aí sucessivamente. Então eu trabalho, isso a gente chama de método por tentativa discreta. E aí o ensino de sentar. É um procedimento simples, mas ele é básico para qualquer avanço. Observe o interesse do aprendiz. Por exemplo, celular, alimento, brinquedo. E escolha um item desse ao aprendiz e peça para que ele, ao sentar na cadeira ou sofá, peça para ele sentar na cadeira ou no sofá. Quando o aprendiz levantar, se ele saiu correndo, eu pego o celular dele, opa, senta que o tio dá. Ele vai sentar, após ele sentar, eu dou para ele. Aí ele vai, levantou, eu tiro novamente, e aí até que ele desenvolva o comportamento de sentar por 5 minutos lá, e aí eu, muito bom, parabéns, ficou 5 minutos sentado, ó, legal, olha aqui. E aí eu reforço com o elogio ou com o celular, que é o que ele queria, que era o motivador naquele momento. Então, esse aqui é um procedimento de ensino clássico. Não está conseguindo entrar. Só um minuto, gente. A Josi não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui se é porque precisa aqui admitir. Todos admitidos. Estava automático. Estão aí? Então vamos lá. Continuemos. Entendido, gente? Esse passo. Então, por exemplo, esse é um exemplo básico, mas eu uso aí levando para a clínica musicoterápica. Eu quero que a criança faça o que eu quero. Você vai ter que tocar aqui esse instrumento. Ela só tocou uma vez. Eu não dou imediatamente o reforço. Não, tem que tocar. Eu quero que ela toque aí 5 vezes. Ela vai tocar 5 vezes. Após ela tocar, muito bom, parabéns, e eu dou reforço. Aí, olhem só esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui com essa modelo é a minha filha. Eu peguei ela hoje, a professora, para gravar esse modelo aqui de
consequência. E aí vocês vão me dizer que tipo de comando que você vai fazer igual, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Sua vez. 1, 2, 3, 4. Tá acontecendo, gente? Ou tá travado aí? Você não tá compartilhando o vídeo. Pera lá, deixa eu abrir a tela toda. Então é a ideia do que a gente falou de pensar a análise do comportamento dentro da clínica. Comando que você vai fazer igual, beleza? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sua vez. 1, 2, 3. Não dá pra ver. Show de bola, muito bem. Não deu para ver? Não, tá aparecendo só os slides, pra mim. Só o Pera som. lá. Todo mundo, só slide, gente? Só o som. Só o tá áudio. Vamos lá. Aparece os slides e o som, mas o vídeo não. Estão vendo essa tela agora? Das duas moças? Agora aparece a imagem. Pronto. Agora sim, dá pra Vamos ver a lá. imagem. Comando que você vai fazer igual, beleza? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sua vez. 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola, muito bem. Esse comportamento, ele foi, essa consequência, qual foi das que a gente viu? É o reforço positivo, negativo, punição, extinção? Positivo. Positivo. Reforço Por quê? positivo. Elogiou. Elogiou. O simples fato, eu quis o comportamento, eu queria o comportamento que era que ela tocasse durante esses 5 toques. Estou trabalhando timbre, estou trabalhando coordenação motora ampla, estou trabalhando ritmo, estou trabalhando percepção musical, estou trabalhando atenção compartilhada. Olhem só para onde que a criança está olhando quando eu peço. Ela olha diretamente nos olhos da Comando que tia. você vai fazer igual, beleza? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sua vez. E aí observem uma outra coisa. Esse é um programa muito utilizado, é uma maneira muito fácil da criança aprender, que é o minha vez, sua vez. Minha vez, sua vez. Quando você faz o minha vez, a criança, ela é uma ajuda visual para que ela aprenda esse comportamento. Então a gente vai ver que uma das possibilidades mais bem sucedidas é o estímulo visual da criança, quando ela consegue visualizar a atividade e ela consegue fazer junto. Em alguns casos, nesse caso, a criança consegue responder imediatamente após, ao fazer o mando e a executar o serviço, a executar o comportamento. Mas de tanto eu pedir assim, minha vez, sua vez, eu faço e a criança faz, vai chegar um momento onde eu vou dizer assim, você vai tocar 5 vezes e sem eu precisar fazer, a criança vai fazer isso sozinha. E quando ela fizer isso sozinha, quer dizer que ela aprendeu o comportamento de fazer o mando, que aí é um dos passos mais bem elaborados para a gente fluir nas terapias, que é a criança atender comandos, atender mandos. Então, quando eu não preciso fazer, eu apenas peço e ela faz, já é a segunda etapa, tá? E agora observem esse outro vídeo aqui. O que a gente vai fazer agora? A tia vai te dar o comando e você vai ter que fazer do jeito que a tia te disse, certo? Ó, são 5 batidas. 1, 2, 3, 4, 5. Sua vez. Sua vez, vamos lá? São 5 batidas, e aí? Tá. Hein? Pois vamos lá, vamos fazer o seguinte. A tia vai segurar o teu suquinho, certo? Quando você terminar de fazer as 5 batidas, a tia te devolve o suco, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, agora a tia te dá teu suco. Minhas atrizes. E aí, gente, nesse caso, o que aconteceu aqui foi que tipo de consequência? Punição, né? Qual? Punição? Tirou o Não. suco? Não foi punição.
Reforço negativo. Porque eu reforcei o comportamento. Foi um reforço negativo. Ó, o que a gente lembra que a gente falou sobre reforço negativo. Perfeito, Nancy. O reforço negativo, eu reforço o comportamento, mas eu retiro algo da criança. Eu retiro algo para que ela reforce aquele comportamento de bater. Nesse caso. Ah, ok, me confundi. Beleza. Então, reforço negativo. Beleza, gente? Vamos para frente. Ai, que legal, gente. Achei muito bacana aí minhas... Amanhã eu gravo outros vídeos para vocês verem com elas. Minhas modelos. Vamos lá, vamos para frente. Compartilhar. Então, aguardar, o comportamento de sentar, o comportamento de aguardar, o comportamento de especificamente de aguardar. Observo um item de interesse da criança. Por exemplo, de novo, quais são os reforçadores que a gente vai trabalhar com essa criança? Celular, alimento, brinquedo que ela mais gosta, um instrumento, a gente já falou sobre isso. Eu escolho um desses do que a gente fez. Lembra ontem do vídeo sobre as preferências da criança? Eu pego uma dessas preferências, apenas uma. Vamos lá. Escolho um, olha, você quer isso aqui? Pois vamos lá. Aí eu antecipo mostrando o reforçador que ela vai ter. Para eu te dar isso aqui, deixo um tempo curto a sequência, escolho um, ofereço o item escolhido para a criança, deixo ela por um pouco de tempo, e aí eu retiro esse item que ela estava brincando, e aí eu peço. Vamos lá, passado o tempo, devolvo para a criança e elogio por ela por ter esperado. E esse aqui, use um cronômetro muitas vezes e você vai aumentando o tempo. Por exemplo, quanto tempo a criança fica, se você der, isso acontece muito na clínica, principalmente comigo no começo, de eu dar um instrumento para a criança e a criança não querer mais fazer outra coisa porque ela só quer ficar naquele. E aí eu digo, não, vamos fazer isso aqui. E não funciona porque a criança quer ficar apenas naquele instrumento ali, naquele brinquedo. Ela se apega naquilo ali. E essa semana, inclusive, semana passada, eu acho que até tive que deixar o jogo das cores, que eu até, inclusive, não vai ser semana, que eu tinha que trazer para vocês, ficou na casa do paciente, porque fixou, e a mãe disse, por favor, Nathan, deixa aqui. Deixei lá. E aí a ideia de você, mas dentro da atividade, você dá um pedaço, ó, até aqui o brinquedo. Aí você retira e depois você pede o que você quer que ela se comporte, qual o comportamento que você quer. Aí depois você dá novamente e elogia e reforça. E aí esse é um procedimento de paciência, da criança realmente esperar. Porque imagine, a criança ela vai precisar esperar na fila, ela vai precisar esperar para ter o que ela quer. É um comportamento necessário para qualquer outra atividade. Então, esses comportamentos que eu estou mostrando aqui, o sentar, a atenção, o esperar, são comportamentos básicos antes de você começar qualquer outro protocolo de iniciação. Imitar. Obtenha a atenção da criança, faça um movimento e peça para que ela imite. Fazer o movimento apenas e diga, faça assim, igual a gente mostrou no vídeo. Faça isso, ou faça igual a mim. Não fale o nome, isso é importante. Não fale o nome do movimento. Se o aprendiz não fizer o movimento, ajude-o. Elogie ou ofereça alguma recompensa, alguma coisa que ele goste quando ele fizer o movimento. E vá diminuindo as ajudas gradativamente. Como eu falei, eu mostro como é que é, e agora é a sua vez, a criança faz. Ela não fez, eu pego na mão dela e faço. Vamos lá, contando contigo, 1, 2, 3, faço com ajuda. Até que chega um determinado momento, hoje eu faço isso, na próxima sessão, vamos de novo. Aí eu toca 5 vezes. Ela esperou ali, não foi, vamos lá, 1. E agora? Eu espero, eu dou uma ajuda, aí você tem que medir até que ponto essa ajuda, você vai retirando a ajuda, e até que chegue num determinado momento, que eu digo apenas assim, toque a bateria, toque o tambor 5 vezes. E a criança vai só pegar a baqueta e eu não precisei. Pega a baqueta, toca 5 vezes na bateria para mim. Eu só vou dizer assim, toca para mim. Ela vai pegar e vai tocar. E aí, quando aqui no texto fala assim,
você não falar faça igual a mim e não fale o nome do movimento. Tipo, no sentido de que a criança ela não generalize, que ela só vá fazer aquele comportamento, ela não vai generalizar, porque ela vai pegar a frase inteira que você falou e vai ficar aprisionada à frase inteira. Toque a bateria. Aí quando você dizer assim, toque, ela não vai tocar porque ela vai esperar você dizer o comando da bateria. Aí se tiver um teclado na frente dela, ela vai dizer, ué, não vou tocar nada porque não tem a bateria aqui. E ele só falou para eu tocar. Tá claro, gente? Seguir instruções. Linguagem receptiva. Procedimentos. Obtenha a atenção do aprendiz. Faça a instrução sem usar gestos indicativos. Se o aprendiz não fizer o movimento, dê uma ajuda e elogie quando fizer. Ou ofereça uma recompensa. Seguir instruções no sentido de que, um exemplo de seguir instruções, agora você tem que pular 10, vamos pular 10 vezes. Você tem que pular 10 vezes. Pega para mim ali o violão, pega para mim o cachixi, vamos tocar aqui no pandeiro. Eu demando a instrução da criança, o comportamento que eu quero, e eu espero essa criança fazer esse comportamento com ajuda ou sem ajuda. E aí eu vou diminuindo a frequência de ajuda para que esse comportamento seja feito da maneira mais autônoma possível. Outras habilidades iniciais: imitar sons, contato visual, apontar, pareamento e figuras de objetos, reconhecer familiares, cores e partes do corpo. Esses aqui, gente, são antes de você, se você vai atuar com aba específica, vou trabalhar com aba com meu paciente. Eu vou trabalhar dentro da clínica com meu paciente fazendo aba, certo? Então eu vou pegar lá o plano de desenvolvimento desse paciente, o PEI, que a gente falou, e aí eu vou trabalhar com ele esses procedimentos. Os primeiros passos, antes de você trabalhar qualquer outra coisa, são esses aqui. A atenção, o olhar, imitar sons, reconhecer as pessoas. Quem é esse aqui? Papai. Quem é esse aqui? Mamãe, vovó, vovô. Qual é o nome dele? Identificar os familiares. Isso é básico antes de você ir para os outros programas. E aí, utilizar a folha de registro, ou seja, tudo que é feito dentro do aba, ele é registrado, para que você consiga acompanhar e consiga mensurar esse avanço ou essa regressão com o tempo. E a gente tem o ensino por tentativas discretas, a gente já falou que é um ensino usado pelo aba, onde a gente divide os passos. Está aqui uma folha de registro, o modelo da folha de registro. Então eu tenho aqui o programa, olhar nos olhos quando chamado pelo nome. Durante 1 hora que eu estou com a criança na minha clínica terapêutica, e toda vida que eu pedir alguma coisa, eu vou chamar a criança pelo nome. Zé, a criança não olhou para mim. Ei, olha pro tio. Aí quando eu bati a palma, ele olhou. Ele não olhou quando eu falei o nome Zé. Não olhou pelo nome Zé, eu marco dizendo que um sinalzinho de menos, que ele não olhou. Aí na segunda tentativa, Zé, ele olhou, não olhou. Coloco. Terceira tentativa, Zé, opa. Quando eu bati palma, ele olhou. Eu bati palma e falei o nome dele, ele olhou. Então eu coloco mais com P, ou seja, mais com ajuda. E aí vai. Tentativas discretas, normalmente a gente utiliza até no mínimo 9 tentativas para que a gente perceba que esse comportamento foi apreendido. O contexto, a gente já viu aí a questão das contingências, antecessor, resposta e consequência, nós já falamos sobre isso. Ensino incidental, isso é importante. É quando o ensino não é planejado. Aproveita-se o interesse imediato da criança para lhe ensinar habilidades adequadas, garantindo o nível de motivação. Então, por exemplo, a gente planejou, a criança aprenda, por exemplo, eu estou trabalhando uma canção. Vocês conhecem a música Cara de Quê? Estou trabalhando as emoções com a criança. Aí eu estou aqui. Está desafinado. Deixa eu pegar aqui o violão mesmo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de bravo. Aí eu trabalho. Bravo. Como é que é o bravo? Cara de quê?
Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Como é que é cara de triste? Aí eu tô trabalhando as feições, os semblantes, a identificação das emoções. Aí essa criança vai e demanda para mim, eu ia trabalhar só emoções. Aí essa criança, tio, e como é que é quando eu tô com dor? Aí ela traz para mim uma demanda. Tio, e quando eu tô com frio? Frio não é emoção. E quando eu tô com calor? Calor não é uma emoção. Então a criança me trouxe uma outra demanda e aí o que é que eu faço? Existe uma canção já aconteceu, eu uso uma canção do Helios Skindin, que é Emoções, que ela fala a diferença entre emoções e sensações. Quente, frio, claro, escuro, duro, mole, doce, azedo, são coisas que a gente sente, sensações, medo, raiva, solidão, amor, alegria, adoração, são coisas que a gente sente, emoções moram dentro da gente, fazem parte da gente, como a nossa voz e as nossas canções. Vem e vão como o ar que entra no pulmão. Gente, essa canção do Helios Skindin, ela fala da diferença entre emoções e sensações. Eu estava trabalhando as emoções com essa criança. E ela trouxe, tia, e quando eu tô com frio? Frio é uma emoção. Como é a cara quando você tá com frio? Aí ele fez a cara. Só que não é uma emoção, é uma sensação de frio. E aí eu fui trabalhar as emoções e as sensações. Então a isso a gente chama de ensino incidental. É um acidente ou um incidente. E aí a criança acaba generalizando o seu repertório. A gente aumenta esse repertório com essa criança. Eu só queria trabalhar as emoções e aí veio a possibilidade de trabalhar as sensações também, aumentando o repertório. Aprendizado sem erro. Aprendizado sem erro, gente, é garantir que seja dada uma resposta correta à criança em cada etapa do programa ou tarefa em execução. Para tanto, utilizamos um sistema de dicas, que a gente chama de prompts. Vocês já ouviram falar desse nome? Prompts? Isso é um linguajar que vocês vão ouvir muito quando estiverem falando no multiprofissional, na multiclínica com outros profissionais. Alguns deles podem falar, ei, você usa prompts? Os prompts são dicas de comportamento, do que você quer que a criança faça. Que vai ajudar, ajuda máxima ela vai de ajuda máxima a ajuda mínima. Ou seja, a gente começa com maior dica disponível e gradualmente a gente vai esvainecendo essa dica para menos completa, retirando essas dicas. E assim, tem gente que diz assim, é errando que se aprende. Eu discordo. Eu discordo por quê? Imagine, principalmente com autistas. Eu discordo por quê? Imagine agora, não só autista, você. Um comportamento que é muito importante para nós. Cozinhar. Você mora sozinho e cozinhar é um comportamento importante. Já estou ficando rouco. O comportamento de cozinhar é algo muito importante para nós. E aí eu começo a cozinhar e foi um fracasso. Cozinhei de novo, foi um fracasso. Qual a probabilidade de eu continuar cozinhando? Probabilidade, não é certeza. Qual a probabilidade? Muito menor. O que é que eu vou fazer? Vou viver comendo iFood, comida enlatada. iFood, comida enlatada. Porque a minha taxa de erro foi muito alta. Então, a minha possibilidade de aprender o comportamento de cozinhar, já que aprendi com bastante erro, vai ser nula. Eu não vou querer aprender a cozinhar, porque sempre aprendi errando. Nesse caso, errei bastante nas tentativas, então a probabilidade de continuar com elas é nula. Então, que a gente pense sobre isso na clínica com autismo. O que é que a gente vai fazer agora? A tia vai te dar o comando e você vai ter que fazer do jeito que a tia te disse, certo? Ó, são 5 batidas. Peraí. 1, 2, 3. Nossa.
sair daqui. Pronto. E aí... a gente estava falando. Então, eu preciso, minimamente, diminuir a possibilidade de erro dessa criança para que ela consiga muito mais fácil, de maneira muito mais fácil, aprender o comportamento. E, portanto, o valor de fugir da situação de aprendizagem diminuirá, tornando o processo de aprendizagem motivador para essa criança e, por consequente, pouco aversivo. E aqui, exemplos de prompts. A gente falou sobre isso. Começamos com a maior dica disponível e gradualmente a gente vai esvanecendo. A gente tem ajudas físicas. Então, é o ato de eu pegar na mão da criança e fazer junto com ela o movimento que eu quero que ela desenvolva. Ajuda verbal. Vamos lá, você consegue. Vamos, você vai conseguir. É assim, para a direita, para a esquerda. Ajuda verbal. Ajuda gestual, coloca ali, coloca aqui. E eu aponto, o apontar, o pegar a cabeça. Onde fica a cabeça? Onde fica o nariz? Cabeça, ombro, joelho e pé. Onde fica o ombro? Ajuda gestual. Ajuda visual, onde eu pego, se eu estou trabalhando as formas geométricas, eu falar que o círculo é assim, é muito mais fácil para a criança eu falar, o círculo é esse formato, e mostrar para ela, o círculo é esse formato, esse é o formato de um círculo. É muito mais fácil com a ajuda visual. E com a modelação, onde na modelação eu faço e a criança repete, como eu mostrei no vídeo. Tranquilo, gente, até aqui? Então, prompts, outra palavra-chave importante no dia de hoje. Prompts, palavra importante no dia de hoje. Reforçadores, primários e secundários. Primário, água, comida, sair do ambiente que ela está, pode ser passear. Por exemplo, na quarentena, nos primeiros meses, março, abril, o meu filho ficou totalmente desregulado. E aí, mas eu tentava minimamente atuar com algumas atividades com ele. E muitas vezes esse reforçador que eu utilizava com ele era, tá, a gente vai fazer isso, mas aí ele entrava, corria para dentro do carro. Ele literalmente procurava o Júnior, ele estava dentro do carro, porque ele queria sair para passear. O fato de dar uma volta de carro acalmava ele, porque ele saía do ambiente de casa direto. Então, eu achava ele tão querer sair para passear. E aí a gente saía para dar uma volta no quarteirão, a gente saía simplesmente para ir para e depois voltar. Então esse ato, esse comportamento esse reforço de levar ele para um outro lugar, quando ele chegava, tudo que eu propunha funcionava muito melhor, porque ele tirou todo aquele nível de tensão, aquele nível de estresse. Então a importância aí dos antecessores, antes das respostas. Para que nesse caso, o reforço veio antes. Eu ofereci para ele, olha, se você fizer com o papai leva para passear. Vamos passear? Vamos passear. Então, quando voltar, a gente faz. A gente ia passear e depois fazia. Era uma recompensa. Secundário, são coisas que aprendemos a gostar no nosso dia a dia. Assim como, vai lá, o autista que gosta de dinossauro, ele aprendeu a gostar daquilo. Bombom, bala, brigadeiro, carinho. Ai, gente, isso é delícia. E aí, abro um adendo. Eu particularmente acho que a clínica com autismo, ela envolve muito afeto. Eu acredito muito na questão do afeto, nessa possibilidade da conexão se dá pelo afeto. E esse afeto se dá pelo abraço, se dá pela atenção maior, se dá pelo olhar nos olhos, enfim, afeto. E aí, nesse momento, a gente não pode ter esse afeto com os nossos pacientes de maneira de contato. Mas o afeto, ele pode se dar de outras maneiras, não só pelo contato.
Por exemplo, eu cantei com os meus pacientes, eles estavam saindo por uma questão financeira, um paciente saiu da clínica, saiu do atendimento. E aí, na última sessão que a gente fez, a gente estava sentado na varanda e aí a lua apareceu no céu. Aí os meninos olharam, tio Natan, a lua. Aí eu, a lua tem uma música, aí tem uns, ainda estava claro, era 5h30 da noite. E aí a lua já estava no céu. E aí vocês sabiam que o sol pediu a lua em casamento? Aí eu cantei a música do Pequeno Cidadão. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei. Na outra sessão, eles fizeram um desenho para mim do sol e da lua. Achei perfeito, gente. Eu fiquei todo molenga com aquilo. Então, esse afeto mas assim, eu podia não ter valorizado aquela fala que eles tiveram. E aí foi um comportamento incidental, onde de novo, eu dei valor, eu reforcei o brincar que eles me mostraram, que eles trouxeram para mim, que era o sol e a lua. Me mostraram a lua e opa, tem uma música do sol e da lua. Eu fugi de outra coisa que eu queria fazer e fui cantar com eles a música do sol e da lua. E aí eles sentavam, e enquanto eu cantava, eles olhavam para o sol e para a lua e ficavam imaginando o sol pedindo a lua em casamento. Então foi perfeito. E aí na outra sessão eles prepararam para mim um desenho feito de tinta, onde um fez o sol e o outro fez a lua. Achei perfeito, maravilhoso. A ideia do afeto, gente, é importantíssimo na clínica, o afeto, tá? É um reforçador. E para algumas crianças, o estar junto com outras pessoas, o social, o brincar junto, o trabalho em grupo. Em algumas clínicas, por exemplo, aqui em Fortaleza, tem clínica tem uma clínica que faz atendimento multidisciplinar, onde tem a psicomotricidade e o musicoterapeuta e terapeuta ocupacional juntos, trabalham juntos, com 3 ou 4 crianças ao mesmo tempo. Então, isso acaba sendo um reforçador para as outras crianças fazerem as atividades e os comportamentos que são demandados. Modelagem. Método que visa a inclusão de uma nova resposta ou repertório do organismo através do reforço seletivo das respostas intermediárias até que se alcance a resposta final desejada. Os comportamentos novos que aprendemos surgem a partir de comportamentos que já existem em nosso repertório comportamental. Então, na modelagem, a gente utiliza um comportamento que a criança já tem no seu repertório para poder ela replicar esse comportamento nas outras situações. Então, é uma espécie de generalização do comportamento. Então, a modelagem nada mais é do que ela replicar aquele comportamento nas demais atividades. Então, é outro conceito importante dentro da análise do comportamento, você trabalhar com modelagem. Então, por exemplo, falando de musicoterapia, eu estou com a criança trabalhando, deixa eu pensar aqui um exemplo claro de modelagem, trabalhando repetição de ecóicos. Eu falo uma canção e ele repete, eu falo e ele repete. E aí eu vou trabalhar no outro dia, numa outra sessão, eu vou trabalhar não mais uma canção, eu vou trabalhar a composição espontânea da criança. Então, por exemplo, eu posso criar uma deixa, por exemplo, lá no exemplo dos meninos que eu dei do sol e da lua. Vamos lá, o sol e a lua, e agora é com vocês. E aí eles completavam a frase, o sol pediu a lua em casamento. A criança repetia no ecóico. E aí, na modelagem, se eu sei que eles vão complementar, eles aprenderam a completar toda a vida que eu iniciava. E aí eu vou generalizar esse comportamento, criando uma modelagem com outras possibilidades. Eu vou criar vou dizer uma palavra, vou iniciar uma canção e eles vão de livre criação criar uma música. E aí depois esse comportamento de repetir vai se dando. No sentido, você está bem hoje? E a criança repete, você está bem hoje? Para uma criança que não tinha... Aí lembra da importância que eu acho que falei no primeiro dia, sobre a importância da repetição do ecóico e eu não cortar esse ecóico.
porque ele serve de modelagem para outros comportamentos, que é a linguagem. E aí, acho que temos modelagem, análise funcional, nós já falamos, é a gente entender como um todo essa topografia desse comportamento. Então, por exemplo, a forma, a criança chorar e bater. Quando ela se comporta dessa maneira, qual a função desse chorar e bater? Chamar a atenção dos pais. E aí, gente, um ponto importante também, que a gente já falou sobre isso, sobre a importância da presença dos pais nas terapias e no acompanhamento do processo. Existem muitos pais que são apenas os provedores financeiros, onde essa criança passa o dia inteiro com a babá. Então, o momento que ela tem para chamar a atenção do pai e o pai não liga, o que é que ela faz? Ela chora. E aí ela repete esse comportamento de chorar diversas vezes, porque é uma possibilidade que ela encontrou de chamar a atenção das pessoas. Porque é assim que ela faz com o pai, e ela modelou esse comportamento com os demais. Tá certo? Então, qual a função? Qual a topografia? A criança está chorando e berrando direto, está fazendo birra. Qual a função dessa birra? Chamar atenção. É uma análise funcional, nós já falamos. A análise funcional é planejada para determinar onde e quando o comportamento ocorre, com que frequência, o que acontece antes e depois desse comportamento. E aí, vamos fazer um plano. Pronto, vemos todos esses comportamentos disruptivos, as possibilidades de intervenção, como efetivamente, na prática clínica, atuar. Mas por onde começar? Anamnese com os pais. Observação da criança. Elaboração de um plano inicial de desenvolvimento para essa criança. Devolutiva para os pais. E a intervenção e orientação. Aqui, ó, a escola. Por que eu coloquei a escola, gente? Existem lá alguns teóricos que falam, inclusive, de análise do comportamento. Até eu falei, nos Estados Unidos, a análise do comportamento se dá na escola. Porque na escola é o período do dia onde a criança passa 20 a 40 horas diárias. Então, imagine, se eu sei que na análise do comportamento a gente já viu que para uma criança aprender um comportamento, se ela tiver intensidade, frequência, a probabilidade dela aprender é muito maior, para que local melhor dela aprender esse comportamento de intensidade e frequência do que na escola? Então, utilizar a escola como orientação, orientando para que a escola seja aliada da terapia nesse processo de intervenção. Dentro da anamnese com os pais, a gente precisa colher os dados de desenvolvimento, como é a dinâmica da casa da criança, isso é importantíssimo para a gente entender a função desse comportamento, a rotina, qual é a queixa da família, em que momento essa queixa aparece, como a família lida com esse problema. Tem gente que só deixa lá a criança se esvainecer de choro, como a gente viu naquele vídeo, ela vai parar. Uma hora ela para de chorar. Como a criança está adaptada em outros contextos, como investigar as relações sociais, investigar a área discutindo uma pizza curricular, onde a gente determina dentro dessa pizza o que a gente chama de pizza curricular. A área da família, a área da escola, a área da clínica, a área social. Observar como que a gente observa essa criança nos diferentes ambientes. Não adianta, eu sou muito contra, eu particularmente, como pai profissional, às vezes eu sou contra algumas avaliações, alguns profissionais que trabalham com avaliação diagnóstica, psicodiagnóstico, porque eles tiram, diz assim, papai, grava um vídeo quando ele estiver tendo birra e traz para mim. E aí o profissional faz uma análise do comportamento da criança por essa cena específica. Ó, nesse momento, aí ele grava um vídeo de 2 minutos da criança tendo uma birra. Ele diz, ó, tá vendo? É desse jeito, é direto o dia inteiro assim. Ele é autista. Calma. Gente, a gente viu uma cena desse comportamento dentro do ambiente. Porque, aí de novo, análise funcional, por que ele faz assim, por que ele se... Enfim, a gente já viu tudo isso. Mas a gente fechar ou dar é o que a gente falou, colocar, encaixotar, ou encaixar essa criança, rotular essa criança por uma cena, por uma perspectiva de um ambiente, isso é muito difícil. É muito difícil
de trabalhar, porque você acaba rotulando as possibilidades de avanço dessa criança. Você vai dizer, ela não vai conseguir porque ela se comporta assim. Aqui você acha que ela vai se comportar em todos os outros lugares. E talvez nem sempre é verdade. Como que ela se dá? Aí é que eu coloquei com o babá e com os pais, porque, de novo, como pai, eu levo meu filho para as terapias, acho que 70% das pessoas que estão na sala de espera são babás. 70%. Na clínica que eu levo meu filho. Não estou julgando aqui, por favor, não estou julgando a relação pai-filho. Não estou julgando isso. Os pais precisam trabalhar, precisam lidar. Mas, muitas vezes, o comportamento que ele tem com o pai é diferente do que ele tem com a babá, porque muitas vezes essa criança passa muito mais tempo com a babá do que com os pais. Então, é importante, sim, eu conversar com essa babá e perceber como que ele se comporta com ela. Percebem, gente, a importância disso? Parece ser um bobo, mas é de suma importância. Em casa, só com você, na escola, em outras atividades que a criança faz. Bom, isso... Corri para poder terminar os slides. Tô mandando, assim que terminar aqui o nosso encontro, eu já mando para vocês no Zap a aula de hoje aí. E aí? Hoje foi muito denso. Hoje foi muito... Eu particularmente, é uma das aulas que eu mais gosto, porque basicamente assim, todas as... Tipo, quando você fala de aba, você tem uma concepção que é reforçar e punir. Não, é reforço, é só reforçar que dá certo. E aí a gente viu hoje que não é só reforçar, né? A gente tem as possibilidades de punição, de extinção, a gente tem algumas palavras-chave de como trabalhar nessa possibilidade de entender essa criança, esse comportamento, de analisar o ambiente. Vou dar um exemplo para vocês aqui antes de passar a bola para vocês. Acho que temos aí 7 minutos, vou correr. Observem esse caso. E aí vocês me respondem com ele. Eu fui contratado para trabalhar com o Matê da criança. E aí essa criança, toda vida que eu aprendi que toda vida que eu quero que essa criança faça um comportamento, eu reforço. Como que é um reforço? Um elogio, eu vibro. E aí eu estou trabalhando com essa criança e ele fez o comportamento que eu queria. Bate aqui. Muito bem, parabéns, você fez isso, muito bom. Na outro momento que eu peço para a criança fazer, ela faz, aí eu vibro novamente, durante toda a primeira sessão eu vibro com ela. Beleza. Na segunda sessão, ela faz o comportamento, eu primeiro demando o comportamento e ela não faz. Ela começa a colocar a mão no ouvido. E aí a minha terapia foi por água abaixo. Foi por água abaixo total. Nada do que eu propunha mais funcionava. Nada. Nada. Vamos fazer isso, vem cá, vamos fazer isso. Eu puxava a criança, nada. Pegava um reforçador, nada. Dava o celular, ela acalmava. Na hora que eu tirava o reforço, vamos fazer isso, nada. Por que não está acontecendo, gente? O que está rolando? Não está fluindo. Possíveis problemas neste caso. Alternativa A. Eu não acertei no reforço. Alternativa B. Eu não identifiquei essa fuga dessa criança, a função dessa fuga dessa criança. Alternativa C. Essa criança tem... Eu não fiz uma boa avaliação inicial dessa criança. Qual dessas 3 alternativas? Com vocês. B. B de besta. B de bola? B. Todo mundo? B. Sim, B. Errado. Eu não fiz uma avaliação correta inicial dessa criança da anamnese. Gente, sabe qual é o problema dessa criança? Ela tinha disfunção do processamento auditivo. Toda vida que eu vibrava, a criança achava que aquilo era aversivo demais, ela tinha hipersensibilidade auditiva, gente.
E aí eu não me dei conta na avaliação inicial disso. Eu não conversei com os outros profissionais antes, quando chegou para mim. Ela já era atendida por outros profissionais e eu não demandei. Vem cá, traz para mim um relatório de como que essa criança tá na clínica com a fono, com a terapeuta ocupacional, para que eu consiga ser mais assertivo dentro do meu atendimento. Não era reforço. Não era não era o manejo. Não era o que eu estava fazendo, não era a fuga, que eu não tinha encontrado a fuga dessa criança, a função da fuga. Foi a avaliação inicial que eu não tinha feito, eu tinha feito erradamente, que eu não tinha percebido que essa criança tinha distúrbio distúrbio auditivo, hipersensibilidade auditiva. E aí, de que adiantava eu pedir o comportamento, porque ela sabia que eu ia vibrar, porque me disseram que era só gritar bem alto, e isso é reforço, mas não funcionou. Pelo contrário, essa criança ficou totalmente aversiva. Eu chegava perto, isso é um exemplo, tá, gente? Não aconteceu comigo, não. Mas é um exemplo que eu dei para que a gente perceba a importância de analisar a função, a importância de conversar com os profissionais e a importância dessa avaliação multidisciplinar. É com vocês, falei muito hoje. Vai, consideração de vocês, pessoal. Oi, uma pergunta. Teria como diminuir essa hipersensibilidade dessa criança? Alguma coisa que a gente possa fazer para atenuar um pouco? Sim, teoricamente essa criança ela vai precisar trabalhar com os outros, de novo, a ideia é de trabalhar com os outros profissionais. O que eu posso fazer? Já que eu sei que essa criança tem hipersensibilidade auditiva, eu vou mudar os reforços. Eu vou oferecer para ela outros ganhos, outras possibilidades que podem ser reforçadores para essa criança. Eu posso utilizar, ela gosta do celular, então eu dou o celular. E pelo contrário, eu vou precisar modificar todo o meu processo terapêutico, porque como que eu vou trabalhar musicoterapia com uma criança que tem hipersensibilidade auditiva? Como eu posso fazer som sem fazer som? Ou sem agredir a sensibilidade auditiva dessa criança? O silêncio também é uma possibilidade de musicoterapia, gente. Né? Percebendo, a gente aprendeu isso. Mas eu preciso trabalhar com outros profissionais. Nesse caso específico, eu preciso lidar com outros profissionais e dizer, olha, essa demanda, essa paciente tem hipersensibilidade auditiva. E aí, o que é que você está fazendo aí para que você possa me orientar para que eu faça aqui na minha clínica? E aí pegar do outro profissional, do fono, provavelmente, ou do terapeuta ocupacional que vai trabalhar essas questões de sensoriais, onde eu posso desenvolver dentro da minha clínica. Mais alguma dúvida, gente? Professor, só um parênteses. Eu errei nessas observações e novamente eu me considero errada, sabe por quê? Eu estava fazendo um atendimento, a anamnese é tudo mesmo. Dentro da anamnese, ninguém pensa em perguntar, escuta, tem uma boa audição, canhoto, isso e aquilo. E a criança se identificou com o instrumento que era o violino. E eu e a minha colega tentando, ele queria pegar o violino do jeito que tinha que ser. A gente colocava do lado direito e ele ficou, ele desistiu. Aí eu falei assim, mas você não quer? Ele falou, não, desse lado aqui é melhor. Aí nós começamos a observar em outros instrumentos que ele era canhoto e a mãe não falou, ninguém falou. Então, a anamnese, a gente tem que ter um cuidado, um cuidado muito grande. A avaliação inicial, essa anamnese são importantíssimas, gente, importantíssimas. E assim, e ainda digo mais, essa anamnese não necessariamente ela se dá apenas na primeira sessão. Essa anamnese ela pode ser diária, porque o comportamento da criança no primeiro momento pode ser que não seja o mesmo daqui a um mês, pode ser que não seja o mesmo daqui a 2 meses. Percebem? Então, esse acompanhamento, essa entrevista, ela precisa se dar constantemente, de maneira contínua. Obrigado, Salino. Mais alguém, gente? Pessoal,
Então, 9h01. Obrigado a paciência de vocês. Mais um dia. Hoje foi bem puxado o meu dia mesmo. Eu voltei eu também sou professor de educação infantil. Hoje voltemos às aulas integrais, bem puxado. Estou sem voz. Antes de terminar, por favor, eu queria terminar com a canção. Eu tinha preparado aqui a canção. Me dê só mais 1 minuto, pessoal. 1 minuto só, por gentileza. Deixa eu pegar aqui o meu violão. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, ela para na porta da frente da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto você vai ter que suar. Oh, xalalalalala, oh, xalalalalala. Gente, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Boa noite para todo mundo. Boa noite, bom descanso para todos vocês, gente. Até amanhã.